vocês? Estamos aqui com mais uma pré-aula e eu estou extremamente feliz de mais uma vez estar aqui para falar aí do reinado de Davi com vocês. Bom, a nossa outra lição foi uma lição bem diferente, bem boa, e eu queria convidar você para ficar ligado aqui nas nossas pré-aulas dos adolescentes, o que está acontecendo que não tem esse povo aí comentando, visualizando aí as nossas pré-aulas dos adolescentes. Vamos se movimentar, se aligeirar aí com os nossos adolescentes, porque eles têm que ser, movidos, hein, galera? Não podemos parar, temos que perseverar, estudar, pra gente poder aí ter uma nova forma de trabalhar com os adolescentes. A gente não pode ficar da mesma maneira, então nós estamos aqui com mais essa pré-aula para ajudar você, líder, a tomar aí algumas atitudes diferentes, de formas para se comunicar com o teu adolescente, para conseguir cativar ele, para ele conseguir vir aí nos encontros, participar das EBDs, aí das coisas da igreja, vai ser extremamente importante e eu sei que o Senhor vai abençoar, vai guardar, vai livrar de todo mal aí o teu encontro, porque eu sei que muitas vezes o diabo vem para tentar parar o ministério, mas ele não vai, porque você é um líder aí alicerçado, forte, guerreiro que vai orar, vai jejuar, vai clamar e não vai desistir. E uma coisa eu digo para você, se está passando luta, tá difícil, é porque aí tem propósito. Deus está começando a trabalhar no meio dos seus adolescentes. Eu digo isso, conto para vocês um testemunho também. O nosso trabalho, nossos adolescentes estava uma bênção, assim, bom, mas ainda tinha algumas lutas ali que nós estávamos enfrentando. E um certo dia, era um dia muito de chuva, nossa, nós estávamos assim, preocupados, porque deu um temporal e simplesmente um poste caiu em cima só do nosso carro. E nós tínhamos vários compromissos, né? E caiu o poste em cima, não tinha o que fazer, ficamos sem carro. Então a gente tinha que ir no encontro dos adolescentes de bike, era frio, inverno, e nós fomos lá e pensa, teve um encontro mesmo que foi uma glória, uma bênção de Deus, assim, que nós não podemos só olhar para as coisas pequenas, mas sobre aquilo, sobre momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, momentos de lutas ali durante o nosso ministério, mas que o nome do Senhor é glorificado. É onde a sua presença vem, porque Ele nos mostra que é Ele que tem o controle de todas as coisas. Então não desanima, continua, persevera, tem bom ânimo, que Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Então vamos lá para mais uma pré-aula. O rei Davi. Ai, esse rei Davi, né? Tão pequenino, pastor de ovelha. E aí conquistou lá um reinado, foi alguém importante. E aí, conseguiram fazer a dinâmica calar e passou na outra aula com o teu adolescente? Como é que foi lá? Foi legal? Conversou com eles? Bateu um papo com os seus adolescentes? Tirasse um tempinho para ouvir esse povo que tanto precisa de um ouvido aí? Realmente, coloca as dinâmicas aqui, calar e passar para você, você vai ver que vai ter uma evolução aí nos teus adolescentes, tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura bíblica hoje, tá? Em 2 Samuel, do 5, do 1 ao 9, tá? Então, acompanha aí na tua Bíblia, já vai sublinhando, já vai pegando a tua lição, tá? E assim a gente vai estudando aqui junto. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Então, se o nosso Deus, que é todo-poderoso, estava com Davi, está conosco também, meu irmão. Então, não é para parar, é para perseverar, é para continuar. Nós não estamos só. Então, fala aí para o teu adolescente, adolescente, esse Deus todo-poderoso está com a gente aqui, glória! E, que o Senhor venha derramar esse ausente sobre a vida do teu adolescente, sobre a tua vida. Porque nós não podemos, ficar com a aguinha na canela, não, meu irmão. Ou você é cheio, para os teus adolescentes querer ser cheios também. Então não adianta ficar na aguinha só na canela. Tem que mostrar para ele que esse Deus é poderoso, que ele é grande, você é exemplo. Você tem que ser um líder de atitude, que persevera, que continua, que tem bom ânimo mediante a obra de Deus. Que você tem que ter temor, tem que ter amor,
Nem tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos nós vamos entender. Eu mesmo não entendo muitas coisas que o Senhor coloca nas mãos desse Deus. Tanta gente, Senhor, capacitada, Pai. Mas é isso aí. Mas Deus sabe, Deus faz. E assim Ele vai moldando a nossa vida, porque nós somos um vaso na mão do oleiro, né? Vamos lá então. Os objetivos da nossa aula de hoje: ensinar a história do rei Davi, motivar a importância da adoração a Deus, mostrar que todo pecado tem consequência e que Deus perdoa os pecadores que se arrependem verdadeiramente. Gente, eu acho assim, algo extremamente importante você mostrar para o teu adolescente que Deus ele perdoa os pecados, né? E mostrar sempre que todo pecado vai ter uma consequência, que é aquilo que nós vamos trabalhar dentro dessa lição. Porque a história de Davi vai falar exatamente sobre isso. Então nós vamos descobrir. Na lição anterior, estudam a jornada de Davi desde que o momento em que foi ungido na casa dos seus pais até a sua ascensão ao trono. Nesta aula, vamos aprender como foi o reinado de Davi. Então a gente vai aprender aí como é que foi o decorrer da trajetória de Davi, né? Você sabe quais são os principais feitos de Davi como rei? Verem os porquê ele é considerado um rei tão importante. Por que será que Davi foi um rei tão importante assim, né? Pois é, faça essa reflexão aí para os teus adolescentes. Eu sempre digo, toda pré-aula é um desafio, né? A gente está aqui olhando para a câmera, aqui com o diretor e aquela tensão. Então eu digo para você, galera, são oportunidades que Deus dá para a gente vir se aperfeiçoando, tá? Então acredito que não foi em vão de estar aqui, porque eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes. Foram, bem dizer, quase 4 anos trabalhando intensamente com os adolescentes ali. Então vou dizer para você e digo, busque sempre levar a palavra, aproveita as passagens bíblicas para você fazer as correções no teu liderado, tá? Porque assim você vai mostrar a direção de Deus. Tenha realmente discernimento de espírito. Isso é extremamente importante. Você tem que saber aí o que anda incomodando o teu adolescente. Né? O que ele anda passando, o que ele anda vendo, conversando, observa, você tem que saber, você tem que conhecer. Aí as tuas ovelhinhas, você tem que saber aí como é que tá a história delas, porque é uma alma, né, gente? Então nós temos que ter amor às almas que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então Davi, ele foi um homem muito importante, né? Desde cedo mostrou que tem coragem, que tem fé, atitude, tá? E conforme o tempo foi passando, ele foi se capacitando, né? Então, ele realmente começou a realmente exercer algo mais profissional ali nos exércitos, enfim, se desenvolveu porque Deus tinha um plano na vida dele. Então, ele foi realmente várias regiões, conheceu muitas pessoas. Então, você leva assim com algo mais dinâmico aí para o teu adolescente, para que ele venha entender, né? E aí, adolescente, você sabe o que é um exército, você sabe o que é uma guerra, você sabe... Deixa o adolescente aí, se tiver um menino, nem vocês teriam coragem de guerrear aí se acontecesse alguma coisa. Qual que ia ser tua atitude? Como que tu iria se colocar aí diante de Deus? Como que é guerrear para ti diante de Deus? Faça aí algumas perguntas para eles, coloque ele na prova, vai explicando dentro da palavra. Que assim como Davi teve essa atitude, essa coragem, ele foi aí realmente guiado por Deus, um homem de fé. E assim ele continuou e aí a gente vai adentrar, né? Então, Davi, ele enfrentou novos inimigos, assim como os filisteus, os moabitas e os sírios, com a ajuda de Deus, né, e suas boas estratégias, Davi venceu todas essas batalhas, meu irmão. Pois é, você mostra aí, adolescente, pensa um povo que perseguiu Davi, colocou ele na prova, adolescente, pensa. Mas Davi, ele conseguiu passar por tudo isso. Pois ele passou. Então, adolescente, então líder, quer dizer que nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. Porque nós estamos na direção, estamos no propósito. Leve isso para o teu adolescente, que por mais
que aí ele esteja passando por um momento muito complicado, difícil, ele tem que perseverar assim como Davi. Ele estava numa prova, ele estava ali guerreando, lutando, pessoas aí realmente se levantando contra a vida dele, querendo matar Davi, mas mesmo assim ele venceu porque ele estava diante de Deus. Ele correu para Deus, ele clamou a Deus, pedindo uma direção. Então, Davi venceu tudo isso, ele venceu realmente essas batalhas porque ele confiava em quem? Em Deus. Então, realmente, mostre para os teus adolescentes que eles precisam confiar em Deus. Pergunta aí para o teu adolescente, você tem confiado em Deus? Você confia nele? Aí você pergunta aí para ele, ouve as respostas que eles têm para dizer. O que vocês pensam que é Deus? Pergunta para eles, porque existem alguns adolescentes que estão na igreja, mas eles não conseguem entender o que é Deus. Eles ficam perdidos ali, eles estão indo, eles estão seguindo o fluxo aí do povo, né, que está indo. Ou às vezes vai porque um coleguinha levou, enfim, já vai mais para fazer uma bagunça. E eu digo uma coisa, aquele que você acha que não vai dar nada, às vezes é aquele que vai te surpreender no final, tá? Então ouve, abraça, seja atento, mostre para esses adolescentes que eles são escolhidos, que eles têm uma chamada, que eles podem ser sim como Davi, assim como Davi fez, mostra para ele, olha adolescente, você tem que ir na direção, você tem que ir em frente, você tem que lutar, você tem que guerrear pelos teus sonhos, pelo teu objetivo e perseverar diante da palavra de Deus, porque se nós temos a confiança em Deus, adolescente líder, nós conseguimos vencer, enfrentar as batalhas que nós passamos dia a dia. Então mostre isso para os teus adolescentes, fale para ele de pé durante a ministração ali, esse estudo, para que ele venha olhar para você, realmente ele venha prestar atenção. Muitas vezes nós ficamos ali sentadinhos só, não, mas o adolescente ele gosta do agito, meu irmão, ele gosta de olhar olho no olho, ele gosta desse contato com você. Então seja um líder diferente, cativante, que entende da palavra, muito além de tudo aquilo que nós podemos imaginar, porque o Espírito Santo, ele muitas vezes nos dá estratégia. Então confia naquela estratégia que o Espírito Santo te deu. Te levanta, te anima e fala, prega. Adolescente, ele gosta de ser corrigido, e você pode e deve corrigir dentro da palavra de Deus, para que eles venham aí gerar bons frutos. Mostre para ele como ele confia, conta um testemunho da tua vida, da confiança que você teve em Deus, conta aí algo para ele junto dessa história, vai ficar muito mais alegre, divertido, cativante, você vai conseguir prender o teu adolescente. Às vezes você tá vendo lá o adolescente lá em Nárnia, lá pro outro lado do planeta, você chama ele, fulano, olha aqui pra mim, olha só que massa isso aqui. E aí você vai ver que essa puxada aí no nome dele. Ô João, olha aqui pro teu líder aqui, olha aqui que massa essa passagem aqui. E você cativa, você corrige, mas de uma forma correta, porque às vezes ele tá lá pensando naquele problema, ou naquela paixão que o adolescente tem. Pois é, faz a reflexão aí, onde é que será que esse meu adolescente tá agora, com essa cabecinha agora? Meu Deus, às vezes a gente queria ser um mosquitinho só para saber, né? O que eles andam pensando por aí. Vamos para a próxima, então? O retorno da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus entre o povo. Davi entendeu que para Jerusalém ser, de fato, centro do reino, precisava também ser o centro espiritual. Tá aí, ô glória! Como é que você vai... Adolescente, você pensa agora. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Sei lá, se tu tiver uma caixa... Você imagina aqui, adolescente, você mostra... Você imagina, adolescente, que aqui, ó, é a presença de Deus. Não, coloca a mão aqui nessa presença, coloca a mão aqui nessa presença. Traz isso, pode ser o livro. Coloca a mão aqui nessa presença, se tu queres. Faz o teu adolescente ter sede dessa presença. Movimenta esse povo. Como é que tu vai mostrar para ele
que a presença de Deus é importante para hoje, para os tempos de hoje. Você vai contar algo lá que nós vivemos lá atrás. E agora, você vai fazer algumas adaptações para que ele venha entender. Então, uma coisa eu digo para você, mostre para ele o quão importante a gente entender que precisava ser o centro espiritual. Aí você já pergunta lá, adolescente, por quê? Por quê que nós precisamos pensar exatamente assim, que a Arca da Aliança era realmente a presença de Deus. E nós precisamos ter essa presença, nós precisamos ter o olhar espiritual para as coisas. Vocês desejam aí ter um dom, aí você entra dentro da palavra, você conversa com ele, o que ele queria, o que ele busca diante de Deus. Porque Davi, ele buscava também a Deus, ele clamava, ele tinha um reinado ali para conduzir, que Deus capacitou, levou ele aí durante um bom tempo, levou contra a afronta, né, adolescente. E você, o que você está buscando aí diante de Deus? Como você realmente vai encontrar esse centro espiritual? O que você anda fazendo? Você realmente tem seguido aqui essa palavra, a Bíblia, que explica aqui o caminho que você teve aí com o Senhor hoje. E você começa a trazer para ele, explicando para ele, que assim como aquele povo precisava realmente ter essa direção estabelecida por Deus, né? Então, na primeira tentativa de trazer a arca, algo deu muito errado. Uza tocou na arca de forma indevida e morreu. Olha só, o adolescente vai amar isso aqui, tá? Você entra assim, não, pensa, adolescente. Se a gente visse agora uma arca e a gente tocasse nela aqui agora, me encontrei com um rapazinho, fiz coisa errada, e você tocar aqui na arca, você ia morrer. Você imagina, olha só que situação. A gente que peca todo dia, né, adolescente, né, líder? TikTok, WhatsApp, dá mais prioridade para outras coisas além da palavra de Deus, além da direção de Deus. Vocês imaginam, adolescente, para hoje, se nós tocasse em algum lugar agora e a gente não fosse aí, a gente fosse simplesmente, evaporado. Porque nós pecamos, porque nós erramos. Olha só. Então, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, adolescente? Nessa situação, depois, que o amigo morreu, Davi ficou de perna bamba, com medo, muito medo, porque sabia que Deus estava só observando, que Ele quer que nós andamos do quê? De maneira correta, de maneira certa diante de Deus. Agora, adolescente, agora líder, me fala de que maneira que nós devemos estar de forma correta diante de Deus. Que atitude nós precisamos tomar? Pergunta aí para o adolescente, que atitude, adolescente? Será que se tivesse aqui esse arca aqui agora, adolescente, dá para você colocar a mão e não morrer, adolescente? Tem um amigo meu, o Gabriel, que eu acho muito legal, e ele falava, os adolescentes, né, sempre dizia, se tu ir ali agora hoje e passar um carro na estrada, o carro passou por cima de ti, tu vai pro céu? Tu vai pro céu. Os adolescentes falavam até assim, mas eles levavam uma série, eles faziam reflexão. Claro, né, gente? Isso a gente está levando na brincadeira, mas para você também entrar num contexto. E adolescentes, coloca a mão, vamos pensar agora. Será que se nós colocássemos a mão aqui agora, será que a gente ia sobreviver ou a gente ia morrer? Será que nós estamos fazendo as coisas certas ou as coisas erradas? E você vai trazendo para esse lado, para o adolescente fazer a reflexão, que ele não venha fazer como Uza, que tocou de uma forma indevida. Porque Deus, ele gosta das coisas certas, coerentes, perante a sua palavra. A gente tem que estar bem com ele, né? Então, a gente, quando vai fazer algo para Deus, adolescente, nós precisamos fazer algo certo. Nós precisamos fazer algo certo. O que é certo? Vir para a igreja, ficar sentadinho no banco direitinho, não ficar mastigando chiclete, não ficar mexendo no celular. Aí, nessa parte aqui, olha que legal se você for aí um líder sábio. Adolescente, você pode começar aqui, não mastigando chiclete na hora do culto, não mexendo no celular, já é uma coisa correta, obedecendo os teus pais, os teus familiares, os líderes, adolescente, você cita aí, talvez tenha algo que você precisa melhorar
com os teus adolescentes aí, e você pode pontuar e trabalhar em cima do teu grupo e até trazer uma melhora, porque se a palavra de Deus entrar nesse coração, o Espírito Santo trabalha sim, e você como líder tem o dever de ensinar sem fugir dessa Bíblia, porque ela está ao teu favor, lado a lado contigo, então não te preocupa. Você corrige e você abraça. Você seja esperto, você pode ir no coletivo, você pode corrigir os teus adolescentes. Talvez hoje não seja tão legal, às vezes a gente chamar atenção na frente das pessoas, talvez a gente tenha que preparar alguns momentos de ocasião para realmente corrigir de uma forma correta. E nós sabemos que hoje eles estão aí bem bagunceiros, bem na ativa, então a gente tem que ter certos discernimentos para algumas coisas. Muitas vezes nós temos que vigiar até com os familiares. Então calma, ora, busca, veja qual é o melhor momento. Mas olha só que legal como você pode mostrar aí para os teus adolescentes que atitudes que eles devem ter, né? E que Deus agrada quando a gente tem obediência, quando a gente faz com as coisas certas, porque Deus se importa com isso. Deus, Ele quer isso de nós, né? Vamos lá, o grande erro de Davi. Davi cometeu um grande erro. Nossa, esse erro, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é muito bom a gente ensinar os adolescentes. Sabe por quê? Hoje os nossos adolescentes estão aí amadurecendo assim precocemente, porque eles estão expostos a músicas, vídeos. E eu vou dizer uma coisa para você, meu líder, nós temos que ser inteligentes e espertos. Sabe por quê? Você tem que saber a forma que você tem de trabalhar com o teu adolescente. Mas aqui esse pecado de Davi, você vai poder trabalhar muitos pontos importantes também e assim ir aperfeiçoando. Davi cometeu um erro grave, né? E ele não foi para a guerra como era comum dos reis, preferiu ficar em casa de boa, né? Durante esse tempo, viu Batseba, e mesmo sabendo que ela era casada, cometeu adultério. Pois é. Adolescente, você imaginando Davi lá, bem de boa. Ah, não, eu quero ficar em casa. Olhou pra lá, deu uma piscadinha, uma gatinha. Você pode falar assim para ele entender. Ele vai ficar bem assim preso na tua lição. Então, nós precisamos levar realmente essa visão para o teu adolescente, tá? Com a linguagem dele. É que ele vem entender. Mas mesmo adolescente, ela sendo uma mulher casada, cometeu adultério. Diz aí, adolescente, pra mim o que é adultério? Faz ele pensar o que é. Faz, porque eles sabem. Hoje aí, infelizmente, a gente tem que ser realistas, né? Ele sabe, ele entende muitas coisas. É falado na escola onde ele frequenta. Muitas vezes, alguns adolescentes enfrentam dificuldades até em casa. E, às vezes, eles estão aí só observando, então você pode trabalhar isso com eles. O que é adolescentice que foi tão errado que Davi fez e você vai agir de uma forma coerente, tá? Com sabedoria nas tuas palavras em explicar para o teu adolescente o que é um adultério, para que ele venha realmente ter respeito, tá? Na hora que for falado, na hora que for dito sobre isso, né? Então, Davi, como viu, cometeu esse adultério, ele ficou o quê? Nossa, ficou preocupado. E agora? E agora o que eu vou fazer? Mas se descobrir esse pecado, o que eu vou fazer? Aí você pode trazer até para o adolescente, quando você apronta e tirou uma nota baixa na escola. Você está sem coragem de falar para o teu pai, para tua mãe, para a avó, enfim, para o teu familiar, porque tu tirou nota baixa. E você começou a pensar aí na tua cabeça as coisas mirabolantes, para não mostrar, para esconder, para pecar, para esconder. Tu pode até das pessoas você esconder, mas de Deus você não vai esconder não, adolescente. Você não vai esconder não, líder. De Deus não tem como, e nós sabemos. Diz que nenhum pecado vai ficar em oculto, não. Vamos ter consequências. Então, Davi, dando uma bem despertinho, sabia? Adolescentes e líderes, o que ele fez? Ele planejou a morte de Urias.
marido dela foi espertinho, né? Meu Deus, eu tenho que matar esse homem agora, porque senão, tô ferrado. Porque eu, rei, exemplo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Pois é. Então, nessa parte nós vamos mostrar que o pecado pode se agravar quando estamos escondendo. Então, olha só, mostra para o teu adolescente que se agravou. Ele teve que inventar 1000 coisas mirabolantes aí. Davi ficou ali pensando 1000 coisas, galera, para poder esconder o pecado dele. Só que ele não consegue esconder de Deus, que é aquele que guia os passos deles, e assim somos nós também. Nós não podemos esconder os nossos pecados. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser puros, nós precisamos querer as nossas vestes limpas todos os dias, adolescente e líder. É difícil, mas nós precisamos transparecer aquilo que nós fizemos de errado. E Davi, um coração, segundo um coração de Deus, falhou, errou, moralmente e espiritualmente. Pois é. Mas ele então, apesar disso, apesar desse erro gravíssimo, ele reconheceu seu erro e se arrependeu sinceramente. Então, uma coisa eu digo para você, líder, adolescente, se você errou, se você pecou, faça como Davi, te ajoelha aí na tua casa, vai pedir perdão para Deus, vai pedir uma direção para Ele para tomar as direções certas. Adolescentes, se nós erramos, pecamos, Deus, Ele quer realmente transformar a tua vida, Ele pode sim te perdoar, Ele pode sim transformar a tua vida. Mas lembra que toda vez que você errar, que você pecar, você vai sofrer consequências. Então, por isso que nós temos que estar sempre, olhando para o céu, para o alvo, aonde nós queremos chegar. Vamos para o próximo, então? Eu até botei alguns pontos bem importantes que eu acho assim, bem legal para a gente trabalhar para os nossos adolescentes, que no meio cristão nós vamos realmente passar por momentos bem difíceis, e eu sei que isso é algo que nós temos enfrentados, isso no meio dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, enfim, numa igreja constantemente. É o quê? Quem realmente está ali como exemplo pode errar sim. Então, você tem que mostrar para os teus adolescentes assim, você está vendo aqui? Eu, líder, a Profilari está aqui, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso pecar, posso. Porque eu sou um ser humano, tenho sentimentos, erro, pego todos os dias da minha vida e por isso eu peço Deus misericórdia. Jesus, tem de piedade, Senhor, de mim, Pai, das minhas falhas, das minhas incredulidades, Senhor. E você mostra para o teu adolescente que por mais que nós sejamos exemplos, nós podemos errar. E por isso que é tão importante eles olharem para Deus e não para o homem. E ensina a tua igreja, o teu adolescente, que eles têm que olhar para o céu, é para Deus. Não é sobre aqueles que estão na igreja, é para Deus. Eles podem sim ter como exemplos, mas eles não podem se apegar naquela pessoa porque ela pode falhar, ela pode errar. Então já aproveita aqui essa passagem para refletir sobre isso, porque Davi era para ser exemplo, mas ele errou, ele pecou, ele saiu da direção, mas ele teve o quê? Um coração sincero. Então se eu e se você formos sinceros diante de Deus, Ele pode sim reerguer as nossas vidas, mudar a nossa história, e eu creio que Deus ele vai mover aí no meio dos teus adolescentes nessa passagem, tá? Então, mostre para ele que Deus realmente perdoa um coração que é verdadeiramente, sincero diante dele. Que se arrependeu, que precisa, que tem sede. E que por mais que enfrente as consequências, vale a pena porque está na direção novamente, está no caminho de Deus. Amém? Vamos para o próximo então? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, mesmo após o seu pecado, não ficou imune. Deus enviou o profeta Natã
para confrontá-lo, usando uma parábola, e levou Davi a reconhecer sua falha. Confrontando, Davi se arrependeu sinceramente, confessando seu pecado. Então, você tem que ensinar o teu adolescente a o quê? A realmente falar o pecado, reconhecer, confessar. Talvez o teu adolescente aí andou fugindo fora dos trilhos, contou para você, você tem que colocar, às vezes, assim, teu discernimento, fazer com que ele fale, converse, talvez aí com o pastor, com os líderes, dependendo do caso, que é importante, porque muitos adolescentes já estão aí, uns já foram batizados, outros já vão se batizar, então você precisa ensinar para eles realmente participar da ceia. Eles têm que estar realmente com as coisas em dia, ter reconhecido seu pecado, receber a instrução do pastor, que é o anjo da igreja. Então você precisa ensinar o teu adolescente. Outro tópico extremamente importante, você pode pontuar essas coisas do dia a dia deles. Adolescente, para você participar, você tem que estar aqui, você tem que ter temor, você tem que falar. E nós estamos aqui, você imagina como, muitas vezes, como Natan, para corrigir, para confrontá-lo do teu pecado. Aí você, já aproveita, já fala a verdade pro teu adolescente aí, já conta para ele, que você aí, pode ajudar ele. Você pode ajudar sim, você pode corrigir. Amor, a palavra, a Deus, porque Deus ele nos corrige porque Ele nos ama. Mostre para o teu adolescente isso. Apesar do arrependimento, as consequências viram a morte do filho gerado com Batseba e conflitos dentro da sua casa. Ainda assim, Davi foi restaurado por Deus e voltou a experimentar a sua graça, sendo chamado novamente um homem segundo o coração de Deus. Então ele se arrependeu, ele perdeu o filho, olha só. Deus muitas vezes toca naquilo que nós mais amamos, meus irmãos. Talvez até aí você está querendo dar uma fugida aí das promessas do Senhor para a tua vida, do ministério. E às vezes Deus ele nos chama assim dessa maneira. Vai lá, mexe aqui, mexe lá, naquilo que você ama. E principalmente falando aqui de família. Deus ele mexeu no lar, mexeu no filho. Para que ele venha reconhecer que Deus está vendo, Deus está observando, Deus quer que nós estejamos ali, conforme a sua vontade, na direção. Porque Deus escolheu Davi, porque ele era um menino diferente. Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração bom, porque ninguém dava nada para ele, mas Deus viu o interior de Davi. Então, uma coisa eu digo para você, enfatize isso para o teu adolescente, não deixe adolescente, muitas vezes, Deus tocar lá naquilo que você ama, naquilo que você gosta, faz ele pensar aí o que ele ama, o que ele gosta. Mas mesmo assim, o Senhor veio com o seu consolo, com o seu Espírito Santo, né? E abraçou Davi, né? Porque o mais importante é a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, né? Vamos lá. E uma coisa, eu citei também alguns pontos importantes para você aí falar, né? Que Deus ele nos corrige, que Deus ele é justo, misericordioso. E mesmo quando nós erramos, nós podemos voltar no centro da vontade de Deus, tá? Então a história de Davi nos mostra isso. Deus não se agrada de quem tenta esconder o pecado, mas de quem se arrepende, aquele que se humilha e busca a restauração. Pois é. Então isso é algo profundo, que nós temos que adentrar mesmo profundo com o adolescente, porque ele é exatamente nessa fase que ele faz isso, ele esconde, ele fica imunado, ele fica isolado. E hoje, querendo ou não, eles estão aí. Bebida, droga, festas. Os adolescentes, eles fogem de casa, fazem coisas escondidas na escola. Ou nem foi para a escola, né? Foi para outro lugar. O pai e a mãe não sabem, o líder não sabe. Pois é.
O adolescente, ele faz isso, então mostra pra ele que nós não podemos fazer isso, esconder, né? Fazer as coisas erradas e ficar escondendo, porque nós vamos ter uma consequência daquilo que a gente for fazer, tá? Vamos pro próximo, então? Conclusão, segundo o rei de Israel, foi bem sucedido em muitas guerras contra povos inimigos. Todavia, todas as conquistas de Davi não o impediram de pecar. Entretanto, o rei se arrependeu de seu erro e foi perdoado. Então, Davi foi esse homem tão importante, que por mais que ele errou, que ele pecou, ele ainda assim foi rei, perseverou, continuou, olhou realmente para Deus e pediu de misericórdia, né? E reconheceu realmente os pecados, né? Vamos lá, então. Eu preparei, gente, uma dinâmica aqui. Eu disse, ai, Senhor, tu sabe que eu gosto de inventar moda? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu já fiz isso com os meus adolescentes na parte de libertação, tá? É bem diferente. E eu digo pra vocês, deu certo isso. Muitos adolescentes choraram, fiz um momento de reflexão. E é importante a gente ter esse olhar para o adolescente, porque o adolescente hoje ele não consegue se comunicar. Por quê? Porque para ele é muito mais fácil mandar uma mensagem no WhatsApp ou simplesmente nem te responder. Enfim, ele vai falar com quem realmente ele quer, muitas vezes não é com o líder, não é com a mãe, não é com o pai, não é com a avó, com o vô, com o tio. Enfim, vai ser com os amigos, vai ser com aquela pessoa que ele tá lá do outro lado que está paquerando, que está conversando, porque isso, infelizmente, acontece. Então, a gente precisa ter esse olhar, que ele precisa reconhecer esses pecados. Então, disse Espírito Santo, eu queria fazer algo diferente. Então, uma coisa eu digo para você. Você vai preparar aí para essa dinâmica folhas, canetas, e você vai fazer um momento com os seus adolescentes de eles escreverem pecados que eles fizeram, aqueles que eles erraram, que eles pecaram, que eles ficam com medo de falar, de conversar, de se comunicar. Eles vão escrever. Eles vão escrever tudo isso em uma folha. E depois de eles escreverem, vocês vão orar juntos, para que o Senhor venha realmente mudar a vida deles, escrever uma nova história, realmente eles entrarem na direção de Deus. Na oração você tem que ter autoridade, tá? Senhor, muda a história dos nossos adolescentes, Pai, por mais que eles pecaram, que eles erraram, Senhor, nós clamamos, nós pedimos, Pai, que Tu venha mudar a história, que quando eles se sentirem incapazes, Pai, de conversar, de se abrirem, de clamarem, de conversar com os líderes, com os conselheiros, com o pastor, Senhor, vai trabalhando, Deus, e você tem que ter autoridade de Deus. Você tem que pontuar ali para que eles venham, opa, minha líder está pedindo aqui na oração, eu preciso disso, dessa coragem, dessa atitude. Eu preciso conversar com ele, preciso conversar com ela, preciso abrir para o meu pastor. É a tua oração naquele momento que o adolescente vai ficar te ouvindo, porque o adolescente tem dificuldade de orar hoje. Então, uma coisa eu digo para você. Logo depois, por respeito a eles, isso trabalhando confiança com o teu adolescente. Você não vai pegar a folha e você vai ler, não. Você vai pedir para eles picarem bem picadinho essas folhas. Bem picadinho. Bem, rasgar. Vai pedir para eles picarem o mais picadinho possível para ninguém ver. Porque ninguém precisa saber agora. Mas se o Espírito Santo tocou em você, que você precisa falar, você vai falar. Você espera o Espírito Santo trabalhar, tá? Apertar aí no coraçãozinho deles. E ele aperta, eu sei que o Espírito Santo aperta, é diferente. Digo isso porque várias vezes, gente, ficamos ouvindo horas e horas dos nossos adolescentes, ouvindo eles, porque eles precisam de libertação, gente. Você tem que pedir para Deus discernimento de espírito. Adolescente hoje, ele está sendo realmente perseguido, gente. Você tem que lutar por eles, pela alma deles. E você é o que vai fazer isso. Você que tem essa responsabilidade. Você tem que ter esse olhar e depois rasga, você chacoalha para se perder, enfim, para ficar bem bagunçado, para ninguém achar nada. E de preferência que você seja coerente, amarre bem, dá um nó, leva para casa, não joga no lixo ali, simplesmente joga em outro lugar. Por respeito aos teus adolescentes, por respeito a essas pessoas, para que eles venham ter realmente
essa confiança em você, porque você precisa adquirir a confiança dos seus adolescentes, tá? Então, essa foi mais uma lição, mais uma pré-aula. Eu sei que a Profilária é um pouquinho diferente a forma que eu trabalho, gente, porque eu gosto de ser uma pessoa um pouco mais dinâmica, um pouco, assim, trazer realmente de uma forma que seja fácil quanto para vocês e quanto para o adolescente entender, porque essa lição aqui é para eles. E a palavra, ela transforma, ela cura, ela liberta, dá um passaporte de graça para o céu, né, meu irmão? Então, vamos ser realistas. Muitas vezes nós queremos só ficar lendo esse livrinho aqui e não adentramos da realidade do que o teu adolescente precisa, tá? Então, eu quero te desejar, assim, uma ótima pré-aula. Que Deus abençoe o teu ministério. Nós estamos ali sempre. Curte, comenta, compartilha, estude, tá? E até a próxima, então. Um beijo! Mua! Tchau, gente! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.